agora. Malibu, capital. Eu me chamo Lady Davis, sou candomblessista, pesquisadora e estudante de saúde mental. E o seu ebó de autocuidado de hoje é raízes e referências como fonte de autocuidado. Gente, eu sou uma mulher que cresci, fui conduzida pela música preta como um grande instrumento de autoestima, né? Um instrumento político, um instrumento de reafirmação identitário. E para uma mulher que cresceu ouvindo Beyoncé, isso me diz muita coisa, me informa muita coisa. Beyoncé mudou ao longo dos anos, a sua informação política foi ficando cada vez mais clara. Junto com ela surgiram vários nomes na música nacional, como por exemplo Tasha Tracy. E eu acho não, boto muita fé, né, que a música preta, ela é uma grande instrumentalização política. E eu não cresci só ouvindo Beyoncé, né? Eu cresci ouvindo rap nacional, então eu sempre tive um pensamento mais politizado, um pensamento mais progressista, um pensamento de que é importante a gente analisar a desigualdade social, a desigualdade de raça. Então eu acho super importante a gente analisar as nossas referências culturais como um grande instrumento político, sim, né? Muita gente fala que, mas política está nos partidos. E né, ocupar todos os espaços é super importante para nós. Mas o que é a música preta? O que as religiões afro-brasileiras estão nos informando como objetos, né, culturais, como sujeitos culturais, como grandes referências para nós? Amina foi uma guerreira nigeriana, né, rainha do reino de Zazzau, e as meninas terem buscado essa referência sócio-histórica e trazido para a música, né, elas estão nos dando um recado, né, dominando as ruas como Zazzau, como quem diz, olha, eu tô aqui, esse espaço também é meu e eu estou pronta para dominá-lo. Não mais do que ninguém, mas como isso daqui me foi negado por séculos, eu estou aqui para mostrar que eu não vou abrir mão desse lugar. E crescer ouvindo esse tipo de música não é só... Como eu posso falar? Não é só um gatilho mental positivo para a gente se enxergar esteticamente nessas mulheres, mas é também uma forma da gente buscar as nossas referências para além daquelas que nos foram dadas. Quando a gente ouve Amina, a gente entende que nós não somos descendentes de escravos. Nós somos descendentes de artistas, de pintores, de engenheiros que foram escravizados. E quando a gente busca essa raiz para além daquela que foi trazida forçadamente, a gente entende que existe uma cultura, existe uma identidade que foi roubada da gente, mas que a gente tem o papel e a obrigação moral de buscá-la, mesmo com todas as dificuldades que estão colocadas, né? E assim, uma coisa que eu sempre falo, né? Quando a gente busca referências pretas na música, na religião, na TV, isso está nos dando um recado coletivo de que aquele espaço é possível de ser alcançado para além das cotas, né? Ele pode ser ocupado por mais e mais pessoas pretas, mas é também um processo político, porque quanto mais a gente busca essas referências, mais a gente se autoenegrece. E quanto mais a gente se autoenegrece, maior é a nossa consciência política. Maiores são também as violências, né? Porque qual foi a pessoa preta que não foi marginalizada depois de, por exemplo, fazer o santo? Eu tenho certeza que todo mundo tem pelo menos um único relato de preconceito, vindo muitas vezes de dentro da própria casa, porque os nossos mais velhos buscavam fugir do enegrecimento como uma forma de proteção.
como uma forma de nos blindarmos dessa violência, que era uma violência que ceifava a nossa vida, né? Que era uma violência que não era tão velada, mas que ainda assim cerceava nossos espaços, né? Tirava a nossa capacidade, tirava os nossos acessos, fazendo com que a nossa capacidade fosse mal aproveitada. Então, é muito comum que pessoas mais velhas tenham uma certa rejeição ao enegrecimento. Isso é uma maneira de se proteger mesmo, né? E foi assim que o candomblé resistiu, né? Vamos parar para pensar que o processo de fortalecimento da nossa religião passa pela mistura, né? Passa um pouco pela mistura com o catolicismo como forma de se proteger. Era uma maneira das pessoas conseguirem se blindar da violência, porque quem cultuava o candomblé perdia a própria vida. Então era uma forma de driblar, né? Quando se tinha a festa de Santa Bárbara, que as pessoas brancas estavam na rua fazendo procissão, rezando nas igrejas, os pretos estavam na senzala, no mato, batendo o tambor para Yansan. Então essa foi uma forma sincrética, entre aspas, de se proteger da violência que por muito tempo fez com que a gente não tomasse para nós o direito de sermos pessoas negras cultuando religião preta. E até hoje, né? Até hoje a gente precisa falar o óbvio. A gente precisa dizer que não somos cristãos, precisamos dizer que a nossa religião, provar que a nossa religião não faz o mal, porque o processo de enegrecimento no Brasil é um processo que envolve também muita violência. E quando a gente sente essa violência atingindo o nosso corpo, atingindo a nossa mente, atingindo a nossa existência social, existem dois caminhos. Ou a gente recua muito, e aí desiste, vai para as igrejas, alisa o cabelo, mexe no rosto, ou a gente vai para o enfrentamento político. E essa é a parte mais gostosa, essa é a parte que eu gosto mais. Porque essa é a prova que, muitas vezes, só quando a gente se movimenta, como disse Rosa Luxemburgo, a gente sente as correntes que aprisionam a gente. E aí, nesse momento, só tem um caminho, meu amor. Ou você volta pro cativeiro, ou você se mexe para partir essa corrente, que não tá fluindo, tá prendendo, né? Então, quando a gente se movimenta, quando a Tashi 3 se faz música falando de Amina, e a gente vai pesquisar quem que é Amina, a gente, existia uma guerreira de um reino chamado Zazal, lá na Nigéria. Era uma mulher, que legal, uma mulher preta comandando um exército, comandando um reino, e isso era, não era tão comum, mas isso era possível em África. E como a gente pode tomar essa lição pra gente, né? Será que esse espaço, ele nunca foi nosso ou ele nos foi negado? Então, é muito importante a música pode parecer puramente entretenimento, mas ela está nos informando milhares de coisas, né? E essa é só uma delas. E a importância de escutar, de consumir referências pretas, né? Porque a gente vai estudar, a gente vai perceber o que de importante aquele entretenimento está nos proporcionando. Ele sempre nos informou muito claramente, né? O que é a política de desigualdade social, o que é a falta de políticas públicas, né? Aonde maioritariamente estão as pessoas negras e por que elas estão nas periferias, por que elas estão nos presídios, por que elas estão mal alocadas, né? Porque não há políticas sociais de igualdade racial no Brasil que ainda dê conta de superar o que foi o escravagismo, né? O escravagismo, ele durou muito mais tempo do que a gente tem de democracia. Então ainda tem uma cacetada de coisas para fazer. A gente ainda tem um trabalho gigantesco pela frente que só é possível se todas e todos nós, todas nós, enquanto pessoas negras, tomarmos consciência dessa corrente e não recuarmos para o cativeiro social e psicológico. Se movimentar para romper com essas correntes que estão impedindo a gente de acessar. Difícil, né? Mas impossível não é não, gata e gato e gate. Impossível não é não. No meio artístico, no meio do entretenimento, a gente tem uma série de referências que a gente pode tomar pra gente,
Recentemente a gente tem um filme chamado Pecadores, que fala justamente sobre a força ideológica da religião, como é possível a gente se aprisionar para caber, né? O vampirismo social, o vampirismo religioso, ele acaba apagando a nossa identidade. Os Pecadores falam muito sobre isso, né? Sobre as pessoas, começa com um trio de pessoas brancas e que vai contaminando ali as pessoas pretas daquele espaço, transformando elas em vampiros, né? Que é muito forte a mensagem do vampiro, porque o vampirismo ideológico suga a nossa alma, né? Faz com que a gente perpetue mensagens de autoviolência, rompe com a nossa identidade, faz a gente se perder. É claro que todo mundo é livre para escolher a religião que quiser, mas é muito importante a gente analisar com profundidade a história das religiões que a gente quer entrar e o que essas religiões têm feito na atualidade para romper com esse histórico, né? Se existiram religiões que colaboraram, por exemplo, para a colonização, né, para distorção, para destruição da cultura afro-indígena, né? Se existiram religiões que estiveram lado a lado com os colonizadores, reforçando o discurso da violência sexual como forma de dobrar a mente dos indígenas, né, e dos pretos escravizados, e o que elas fazem hoje para romper com esse histórico colonial? Eu observo que ideologicamente as coisas não mudaram, né? Continua se falando muito de pombagira e de Exu dentro das igrejas, continua se desrespeitando os corpos de candomblé, né, aos arredores dessas igrejas, e ainda existe sim um reforço de violência ideológica, de violência religiosa dentro desses espaços. Então, assim, me parece que não rompeu, né? Para mim fica muito nítido que ainda não rompeu. É importante a gente estudar, né, as raízes dos lugares onde a gente quer ocupar, porque não é sobre estar em qualquer lugar não, amigas. Não é qualquer lugar que a gente tem que estar também não, sabe? É importante a gente ocupar espaços quando a gente entende que esses espaços são passíveis de haver equidade, sabe? Que o povo fala que a esquerda é racista, porque ali dentro existem pessoas com histórico de racismo. A esquerda é misógina? Sim, existem pessoas ali dentro que têm histórico de misoginia, mas são espaços que ainda valem a pena serem lutados, que ainda vale a pena ocupar, porque são espaços passíveis de debate, ao contrário de outros espaços. É totalmente possível que a gente encontre dentro dos terreiros racismo, porque pessoas pretas que cresceram em ambientes extremamente racistas, elas vão reproduzir a lógica do racismo como proteção, né? A gente já falou sobre isso, como lógica de proteção, como lógica de fugir do enegrecimento para fugir da violência. Então é comum que haja racismo dentro dos terreiros, é comum que haja misoginia dentro dos terreiros, mas é um local passível de debate, diferente, muito diferente de outros espaços religiosos. A gente, enquanto pessoas pretas, precisamos lutar por espaços que são historicamente nossos, que são passíveis de ser ocupados, espaços políticos, espaços religiosos afro-indígenas, espaços culturais como a música, a televisão, o teatro, o cinema, a literatura, principalmente porque precisamos produzir a nossa história intelectual. Porque sem debate, sem movimento, sem incômodo, não tem mudança, sabe? É assim, falando muito, muito, muito sobre a questão das referências religiosas dentro das religiões de matriz africana, o que mais a gente tem é o reforço da identidade como uma estratégia de autocuidado, como uma estratégia de fortalecimento, né? Que, nossa, não tem exemplos maiores do que esse Oxum, Euá, né, que são Iabás, que se movimentaram a todo momento em busca daquilo que elas acharam que era melhor para elas, né? Tem gente que fala de forma pejorativa, nossa, mas Oxum também, né, casou com todos os jaborós. É claro, meu amor, se não tava bom para ela, ela mudava.
Peraí que eu lembrei. Vou falar pra vocês agora quem que era o Oxum. Peraí ainda. Tudo que eu quiser, cê sabe, eu boto no meu nome. Se meu marido não muda, é claro que eu mudo de nome. É claro. Sem paciência é fato, que isso é visível. Então, um discurso completamente forte, né? Que nos indica que a gente não precisa estar em um espaço que a gente não está feliz, a gente não precisa se encaixar em algo que não nos cabe. A gente não precisa cultuar a infelicidade por convenções sociais. Né? Oxum era aquela que lava as suas joias antes de lavar seus filhos, ou seja, ela é totalmente o oposto da mamãezinha que se anula, que fica feia pro filho ficar bonitinho. Com o Oxum não funciona dessa forma. Né? Para ela é importante que ela esteja devidamente paramentada, autocuidada, terapeutizada, estabilizada emocionalmente, para que ela possa proporcionar algum tipo de estabilidade emocional para os seus. Primeiro você se fortalece, primeiro você se imune, primeiro você sabe quem você é. Depois você pode ensinar alguma coisa para alguém. Isso é ensinamento de candomblé também. Primeiro tu passa pelo roncó, primeiro tu senta, primeiro tu baixa a cabeça, primeiro você obedece, primeiro você aprende, você recebe o conhecimento, você recebe o axé, você recebe tudo o que é preciso para depois você ser mamãe, ser papai, levantar, ensinar e prestar contas sobre aquilo que você, né, recebeu. Então, isso é um ensinamento forte de Oxum. Né, um ensinamento sobre o fortalecimento das nossas raízes como uma fonte de autocuidado, como uma fonte essencial da vida, para que a gente possa transmitir para os nossos aquilo que a gente recebeu. Cara, e pra mim, assim, o maior exemplo de autocuidado é o ar. Gatas, a Mana não come reggae, não. Se não tá bom pra ela lá, ó, ela não se dobra pro ego de ninguém. Ai, ó, eu tô falando que isso daqui é verde. Ai, não, mas isso daqui é azul. Ah, então, beijo, não vou discutir contigo não, fofa. Tá? Se eu tô falando pra você que é assim, você tá falando que é assado, o problema é teu. Se vira aí com teu assado, agora não conte comigo pra nada. É uma Iabá que ensina muito sobre a importância de não ficar. Olha só, tem coisas que são construíveis, mas quando você tá vendo que o ego do outro tá dominando a sua existência, tá determinando o seu caminho, tá destruindo o seu destino, não fique, porque você, destino se atrasa e também se perde. Se você tiver uma coisa muito grandona para receber lá na frente, mas aqui hoje você tá destruindo o seu caminho, é óbvio que você não vai receber. Então, Euá também é um excelente exemplo de Abá que fala sobre a importância do autocuidado, né? Sobre não se submeter à boa vontade de Senhor ninguém, porque quando você sabe quem você é, você não se perde. Você não abre mão do que é seu por causa do que o outro ou a outra acha que é melhor pra você. É tipo assim, ó. Quem não gostar não entendeu. Eu sou uma deusa e quem não concordar é ateu. Se deixar, eu vou ficar ouvindo só música aqui o podcast inteiro. Mas é nesse sentido, né, que ela fortalece a nossa concepção de autocuidado. Quando ela nos mostra que a gente não pode de maneira nenhuma corromper a nossa identidade, corromper a nossa essência, corromper as nossas raízes em prol da boa vontade social. Porque, meus amores, se a gente fizer a vontade dos outros, nem candomblé existia, tá? Porque era crime. Né? Quem foi pro enfrentamento, quem lutou, foram os quilombos para hoje a gente ter o que a gente tem. Se a gente for fazer a vontade dos outros, a gente não ouve taxa 3, a gente não ouve do que, a gente não ouve nada. A gente alisa o cabelo, a gente cala a boca, a gente fecha as pernas, a gente fala baixinho, a gente não vota, a gente não faz nada, a gente não existe. Porque a convenção social quer que a gente seja invisível. E a gente tá assim, ó, bem amostradas, né? Então, o que a gente tem de lição? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente
se ama, mas a gente odeia o que foi colocado para nós, né, como instrumento de prisão, mas a gente quer se libertar. E o que eu te desejo no fim desse podcast é que você sempre esteja disposto a buscar referências que fortaleçam o seu autocuidado, que fortaleçam o seu empoderamento, a sua autoestima, que reafirmem quem você é, né? Busque boas referências políticas, culturais, religiosas, aprenda com os seus mais velhos, pessoas brancas, escutem as pessoas negras, sejam ouvintes e não palestrantes. Por mais que vocês saibam do A até o Z, do Z até o A, deixa as pessoas pretas falarem, né? A gente ficou mais de não sei quantos anos, 300 anos calados, que nada, quase 500 anos calados. Deixa a gente falar. Fica em silêncio um pouquinho também. É bom, sabe? Escutar é bom, a gente tem 2 ouvidos e uma boca por um motivo. Ai, é isso, gente. Acho que eu já falei. Não falei demais, mas eu acho que por hoje é o suficiente. E eu espero que faça sentido pra vocês. Comenta aí se faz sentido pra vocês, se não faz também. O importante é você falar. Eu quero que você fale, tá? Vai falando, vai falando. Até o próximo episódio. Me siga nas outras redes sociais que eu vou deixar em algum lugar por aqui. E é isso. Até o próximo.